alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Fran para mais uma aula de biologia. Vamos ver o que a gente vai ver nessa aula de hoje? Quais são os objetivos? Aprofundar os conhecimentos sobre a segunda lei de Mendel. Esses são os objetivos da aula de hoje. Simples, né? Então vamos lá, eu sei que você sabe de hoje. O que diz a segunda lei de Mendel? O que fala? Qual é a premissa da segunda lei de Mendel? Você consegue dizer? Consegue lembrar? Vamos lá, gente, olha só. Genes responsáveis por duas ou mais características separam-se de forma independente durante a formação dos gametas e se recombinam ao acaso. Então, quando a gente está falando da segunda lei de Mendel, a gente está estudando genes localizados em cromossomos diferentes. Então, a segregação de um gene não depende da segregação do outro, porque eles não estão ligados. Então, eles segregam independentemente e também fazem combinações ao acaso. Né? A gente até tem como prever as combinações, mas a gente não tem como ter certeza da combinação que foi feita. Então, estou mostrando isso aqui, ó. Deu exemplo do gene do alelo azão-azinho, do alelo bezão-bezinho. Durante a separação, eles se separam de forma independentemente, porque eles não estão ligados e podem ter diferentes combinações. Então, aqui eu posso ter gametas azão-bezão, azinho-bezinho, azão-bezinho e azinho-bezão. Tá? Então, são diferentes combinações possíveis nesse caso do exemplo aqui. Nossa notícia de hoje. Vamos lá, gente. Características dos seres vivos. Herança em pedacinho. A sacada de que cada característica dos seres vivos pode ser transmitida separadamente fez com que a genética deixasse de ser um mistério. Mendel foi o primeiro cientista a perceber que existem alguns fatores específicos, e não uma grande massa indistinta e misturada de sangue materno ou paterno, que são transmitidos pelos pais da prole. Após passar 9 anos cruzando de modo controlado centenas de pés de ervilha, observando se elas eram verdes ou amarelas e lisas ou rugosas, ele formulou a ideia de que a herança genética é passada para a frente por pequenas unidades discretas, ou seja, separadas em pedacinhos, que somente no século XX receberiam o nome de gene. Então, olha só o tanto que Mendel estudou, 9 anos estudando as ervilhas. Vamos para o nosso primeiro quiz? Olha só. A proporção fenotípica esperada do cruzamento de duplos heterozigotos, de híbridos, de acordo com a segunda lei de Mendel, é de quanto? E aí, gente, conseguiu lembrar? Então, vamos ver de volta. A proporção fenotípica esperada do cruzamento de duplos heterozigotos. Então, vamos pensar lá, o azão-azinho, bezão-bezinho, duplo heterozigoto. Se eu cruzar dois indivíduos duplamente heterozigotos, que está dizendo aqui que também pode ser chamado de híbrido, qual que vai ser a proporção esperada pela segunda lei de Mendel? Tá aqui, gente, 9 para 3 para 3 para 1. Essa proporção aqui, ó, de 3 para 1 é da nossa primeira lei de Mendel, né? 1 para 2 para 1, proporção genotípica da primeira lei de Mendel também. E 2 para 1 é a proporção fenotípica dos alelos letais, tá? Então, tem proporções diferentes para coisas diferentes. Na segunda lei de Mendel, se eu cruzo dois indivíduos heterozigotos, né, para duas características, vai ser essa proporção aqui, 9 para 3 para 3 para 1. Então, tá aqui as proporções, né? Explicando. Vamos lá. Segunda lei de Mendel, só para a gente relembrar o que ela dizia. Tá dizendo que os alelos se segregam independentemente. A gente fez lá o nosso quadrado de Pinet. Aqui, no caso, a nossa geração parental era homozigota duplamente, né? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Depois, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Do cruzamento, a minha geração F1, 100% duplo heterozigoto.
Se eu pego esses indivíduos e faço o cruzamento, vai estar aqui a minha tabelinha. E a partir dessa tabelinha é que eu vou ter a proporção 9 para 3 para 3 para 1, que a gente acabou de falar no quiz. Então aqui, gente, está dizendo que a sorte de Mendel foi ele ter estudado características localizadas em cromossomos diferentes. Isso não é para desmerecer o trabalho de Mendel, mas a gente vai ver futuramente que existem características que estão ligadas, que estão no mesmo cromossomo. Se por acaso Mendel tivesse estudado uma dessas características, ele não ia conseguir chegar a essas conclusões. Então ele deu sorte nesse sentido de ter conseguido estudar características que estavam em cromossomos independentes. Então aqui está mostrando dois cromossomos para características diferentes, nosso Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, alélos localizados em cromossomos diferentes. Isso tem que estar bem fixo na sua cabeça também, tá? Então, segundo a lei de Mendel, os alelos têm que estar localizados em cromossomos diferentes. Primeiro exercício de hoje. Um casal, ambos polidáctilos e com visão normal, tem uma criança normal para polidactilia, mas míope. Considerando-se que ambas as anomalias são autossômicas e os respectivos genes estão em cromossomos diferentes, então a probabilidade do casal ter outra criança normal para as duas características é de quanto? Então agora, nessa altura do campeonato, você já aprendeu a ler o enunciado com cuidado e ir fazendo as anotações principais, né? Então está dizendo que o casal, ambos são polidáctilos e têm visão normal, ou seja, não são míopes. Mas que eles tiveram uma criança normal para polidactilia, mas míope. Então veja, casal é igual, com filho diferente. Então isso está dizendo que eles são heterozigotos para as duas características. E que a criança que nasceu diferente, ela é homozigota recessiva para as duas coisas. Tá? Então tá aqui, ó, pais iguais com filhos diferentes, então a única probabilidade disso, duplamente heterozigoto aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, polidáctilo vai ser o dominante, Azão alguma coisa, não polidáctilo, o recessivo, Azinho, Azinho. No caso da miopia, não ser míope é o dominante e ser míope o recessivo. Então, coloquei as características que eu descobri aqui segundo o enunciado. Agora eu posso fazer o cruzamento. Então, vou fazer primeiro o cruzamento referente à polidactilia. Então, o casal heterozigoto, Azão, Azinho, Azão, Azinho. Vou juntar uma linha e uma coluna e assim por diante. Então, tem aqui meu cruzamento. Agora, eu vou fazer o cruzamento referente à miopia. Mesma coisa. O casal também é heterozigoto, vou fazer ali os cruzamentos. Pronto. E agora, o que eu faço? Está perguntando aqui, ó, qual é a probabilidade do casal ter outra criança, normal para as duas características. Então, o não polidáctilo é o quê? O Azinho, Azinho. Uma chance em 4 possíveis. Não ser míope é o quê? Bzão alguma coisa. 3 chances em 4 possíveis. O que eu faço? A regra do E, porque eu quero as duas coisas. Eu quero uma criança não polidáctila e que também não seja míope. Então, vou fazer a regra do E multiplicando. 1/4 vezes 3/4, 3 em 16. Tá aqui a minha resposta. Tranquilinho de fazer, né? Só prestar atenção, ler o exercício com calma que vocês conseguem. Mais um exercício, gente, para ver se você consegue fazer sozinho. Sabe-se que em porquinhos da Índia, o padrão de pelos lisos domina sobre o padrão de pelos arrepiados, enquanto a cor negra domina sobre a cor branca, estando os genes determinantes dessas características situados em pares de cromossomos homólogos diferentes, ou seja, esses genes não estão ligados. Cruzando-se porquinhos da Índia com padrão liso e coloração negra, ambos
ambos heterozigotos para os dois loci. Pode-se afirmar corretamente que a razão fenotípica dos porquinhos arrepiados e brancos é de quanto? E aí, gente, agora eu não estou perguntando a proporção genotípica, eu estou perguntando a proporção fenotípica. Por isso que não apareceu o 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Então, eu estou perguntando a proporção fenotípica, a proporção da característica manifestada já. Vamos pensar aqui, ó. Então, ele está perguntando qual que é, está dizendo que os dois porquinhos são heterozigotos, então são azão, azinho, bezão, bezinho. E quer saber qual que é a razão fenotípica de porquinhos arrepiados e brancos. Então, vamos pensar aqui, ó. O arrepiado é recessivo. O branco também é recessivo. Se os dois são recessivos, então tá aqui. Vamos colocar lá, ó. Liso, arrepiado. Vou fazer o cruzamento. Então, ó, 1/4, fazendo o cruzamento, vezes 1/4. Então, uma chance em 16 possíveis. Tá? Então, tá aqui a minha proporção fenotípica. Tá? Então, é raro isso acontecer. Se a gente pensar, né, 16 chances possíveis, só tem uma que vai atender o que está pedindo o exercício. Mais um para a gente fazer junto aqui. Em cães, latir ou não latir durante a corrida são características definidas por um par de genes alélicos. O mesmo ocorre para os caracteres orelhas eretas ou orelhas caídas. Latir enquanto corre e possuir orelhas eretas são características dominantes, enquanto não latir durante a corrida e possuir orelhas caídas são recessivas. Considere o cruzamento entre um casal de cães heterozigotos para ambos os pares de alelos. Nesse caso, a probabilidade de que nasçam filhotes que latem enquanto correm e que possuem orelhas caídas é de aproximadamente quanto?
Ah, professora, eu achei esse difícil, porque eu não consigo transformar em probabilidade a fração. Vamos aprender a fazer junto, então. Então, vai por parte, vai pelo que você já sabe fazer. Então, anote as informações que são importantes no seu enunciado. Então, aqui, ó, cão que late vai ser o azão alguma coisa, quem não late, azinho, azinho. O cão que tem a orelha ereta vai ser o dominante, bezão alguma coisa. O cão que tem a orelha caída, o bezinho, bezinho. Coloquei essas informações. Então, tá dizendo que é o cruzamento de um casal heterozigoto. Tá aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Fazendo esse cruzamento, eu vou ter... Aí tá perguntando ali, ó. Qual é a probabilidade de que nasçam filhotes que latem enquanto correm e que possuem orelhas caídas? Se você fez seu cruzamento lá, deu 3/4 e 1/4. Você vai usar a regra do E. Então, 3/4 vezes 1/4, 3 chances em 16 possíveis. Chegou no final do exercício? Ainda não, porque o exercício está pedindo isso em porcentagem, ele não está pedindo isso em fração. Como é que eu vou transformar essa fração, o resultado em fração, em resultado em porcentagem? É simples, gente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu resultado em fração e multiplicar por 100% para transformar em porcentagem. Então, 3 vezes 100 dividido por 16 vai dar 18,7%. Está aqui a nossa resposta. Então, às vezes você olha o exercício e ele parece muito difícil. Mas pense sobre ele, é fácil de transformar, né? Você faz a tua questão até transformar em fração. Depois que você chegou nesse resultado, você só multiplica por 100%, pronto, você transformou em porcentagem. Continuando aqui, gente, mais um exercício. Suponha que em uma planta, os genes que determinam bordas lisas das folhas e flores com pétalas lisas sejam dominantes em relação aos alelos que condicionam, respectivamente, bordas serrilhadas e pétalas manchadas. Uma planta dihíbrida foi cruzada com uma de folhas serrilhadas e pétalas lisas. Heterozigota para essa característica. Foram obtidas 320 sementes. Supondo que todas germinem, o número de plantas com ambos os caracteres dominantes será de quanto? Ah, professora, eu também não sei como é que faz isso, porque agora está me pedindo para eu transformar num número e eu não consigo. Já te ensinei a transformar em fração, transformar em porcentagem. Agora a gente vai transformar para o número. Vamos ver como é que fica isso? Olha só. Vou anotar as coisas principais aqui, ó. Borda lisa, azão alguma coisa. A borda serrilhada, azinho, azinho. Flores lisas, bezão alguma coisa. Flores manchadas, bezinho, bezinho. Coloquei as informações aqui. Tá dizendo ali, ó, que ele deu ali o genótipo para você cruzar. Então, eu coloquei ali, ó. Uma das plantas, azão, azinho, outra bezão, bezinho, porque diz que ela é dihíbrida.
A outra, Azinho, Azinho e Bzão, Bzinho, porque está dizendo ali que ela é heterozigota para uma das características ali que falou no enunciado. Vou fazer esse cruzamento. Fazendo esse cruzamento, eu vou chegar nesse resultado aqui. Ele está pedindo para mim que ele quer plantas com ambos os caracteres dominantes, 1/2 e 3/4, 3/8. Como é que eu transformo 3/8 num número inteiro agora? Fácil também, gente. Vou multiplicar o 3/8 pelo número total de sementes. Então, 3/8 vezes 320, 120. Esse aqui vai ser o meu resultado. Então, vejam, sempre que você chegar no resultado final em fração e ele estiver te pedindo em porcentagem, você vai multiplicar por 100%. Se ele estiver te pedindo um número inteiro, você vai multiplicar pelo número que ele te deu no exercício. Tá? Então, tá aqui o nosso resultado. Também não é difícil, né? Último quiz de hoje, gente, para você encerrar com chave de ouro e ver que você entendeu a matéria. Sobre a segunda lei de Mendel, é correto afirmar que, letra A, o cruzamento de indivíduos duplo heterozigotos resulta na proporção 3:1? Letra B, o cruzamento de indivíduos híbridos resulta em proporções genotípicas e fenotípicas iguais? Letra C, também é chamada de lei de segregação independente? Ou letra D, estuda apenas uma característica por vez? Agora você já está cansado de saber o que diz a segunda lei de Mendel, né, gente? O que que diz? Que ela também é chamada de lei da segregação independente, porque os alelos eles estão em cromossomos diferentes, então eles segregam de maneira independente. Olha só essa tirinha que eu trouxe para vocês. Está falando assim: este é Mendel, o primeiro cientista a propor a teoria da hereditariedade. Ele foi responsável pelas descobertas dos genes situados em cromossomos e sua distribuição pelas células filhas nas divisões meióticas. Ao menos é o que dizem. Aí Mendel fala: caramba, eu nem sabia que sabia tanto. Isso aqui, essa tirinha é importante, gente, porque quando a gente estuda genética, a gente tem que ter em mente que Mendel, ele descobriu os princípios da genética. Mas ele não deu essas definições que a gente usa hoje, né? Mendel não foi o primeiro a propor uma teoria de hereditariedade. Já tinham teorias que hoje não são mais aceitas, mas propostas por vários pensadores desde tempos antes de Cristo. Então ele não foi o primeiro a propor uma teoria, mas é a teoria dele que a gente usa até hoje, tá? Outra coisa importante, Mendel não tinha conhecimento sobre termos como genes e cromossomos. Esses termos surgiram depois. Ele chamou de fatores os genes, inclusive, né? Então, ele não tinha conhecimento sobre esses termos. E nele não foi o primeiro a propor a teoria. Porém, ele é o pai da genética, porque a teoria dele é o que a gente usa até hoje, né? E esses conceitos foram surgindo com novos estudos ao longo aí da evolução da genética. Tudo bem? Então, gente, a aula de hoje, aqui está falando ainda que é Mendel mítico, né? Porque a gente acaba estudando ele como se ele soubesse tudo e, na verdade, ele não sabia tudo. Ele é muito importante, sim, mas ele não tem esse conhecimento que está falando aqui na tirinha, tudo bem? Então, o que a gente viu na aula de hoje? Estudamos a segunda lei de Mendel e noções de probabilidade. Então, na próxima aula, a gente continua esse conteúdo, espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, vejam a aula novamente, procurem os professores de vocês, eles estão aguardando para tirarem suas dúvidas. Até a próxima aula!